Milionário perde tudo e é ajudado por um vendedor de rua. Um caderno com enigmas. Revela segredos sobre o passado do vendedor. A curiosidade do ex-empresário o leva a descobrir uma conexão chocante entre os dois. Um vendedor das ruas esconde segredos que podem mudar o destino do ex-milionário. O reflexo no espelho do elevador panorâmico não mentia. Miguel Alves Santos ainda mantinha a postura altiva que o caracterizava, mesmo depois de tudo. Seu terno italiano, antes impecável, agora apresentava sinais sutis de desgaste nas mangas. Enquanto o elevador subia até o 50º andar do edifício mais prestigioso de São Paulo, ele ajeitou a gravata azul marinho, um ritual que repetia há 20 anos. Desta vez, porém, suas mãos tremiam levemente. "Senhor Santos, que surpresa! Agradável!" exclamou Sandra, a secretária de Ricardo Mendes e seu sócio há 15 anos. Ela sorriu, mas seus olhos revelavam um misto de pena e constrangimento. "O Sr. Mendes está em reunião, mas..." "Ele vai me receber", Miguel interrompeu, sua voz firme ecoando pela recepção. Sem esperar resposta, caminhou em direção à sala que até 3 semanas atrás era seu império. Os seguranças se mexeram, desconfortáveis, mas não o impediram. Ao abrir a porta, encontrou Ricardo sentado em sua antiga cadeira, conversando amenidades ao telefone. Ao vê-lo, seu ex-sócio empalideceu levemente, mas manteve o sorriso calculado que Miguel conhecia tão bem. "Vou retornar em alguns minutos", Ricardo falou ao telefone, desligando em seguida. "Miguel, meu amigo, que surpresa! Pensei que estivesse descansando." "Descansando?" Miguel deixou escapar uma risada seca. "É assim que você chama o que fez comigo?" Ricardo levantou-se, ajeitando o terno muito mais novo que o de Miguel. "Negócios são negócios. Você mais do que ninguém deveria entender isso. As circunstâncias que você criou, você quer dizer." Miguel o interrompeu, aproximando-se da mesa. 15 anos de sociedade, Ricardo. 15 anos construindo algo juntos, e você manipula os números, forja documentos e me deixa assumir a culpa? "Tem provas do que está dizendo?" Ricardo perguntou, seu sorriso agora mais largo. "Porque até onde sei, todas as evidências apontam para suas decisões imprudentes, sua obsessão por riscos cada vez maiores. O conselho apenas agiu conforme... O conselho que você convenceu, com documentos que você alterou", Miguel completou, sua voz tremendo de raiva contida. "Mas... sabe o que é irônico? Eu não vim aqui para confrontá-lo." Ricardo arqueou uma sobrancelha intrigado. "Não? Não", Miguel respondeu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. "Vim para te agradecer." A expressão de Ricardo oscilou entre surpresa e desconfiança. "Me agradecer?" "Sim, porque você me mostrou algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A verdade sobre quem você é, sobre quem eu era." Miguel inclinou-se para a frente. "E principalmente sobre quem eu posso me tornar." "Miguel, você está sendo dramático. Foram apenas negócios." "Não, Ricardo. Foi uma lição. Uma que eu precisava aprender." Miguel levantou-se. "Sabe, eu passei os últimos dias revendo cada decisão, cada momento que nos trouxe até aqui, e percebi que minha maior falha não foi confiar em você. Foi me tornar alguém como você." Ricardo riu, mas havia um tremor quase imperceptível em sua voz. "E o que você pretende fazer? Está falido, sua reputação está destruída, ninguém vai acreditar." "Não vim buscar vingança, Ricardo." Miguel caminhou até a porta. "Vim me despedir. Do que eu era, do que construímos, de quem eu pensei que você fosse. Mas principalmente..." Ele se virou uma última vez. "Vim te avisar que isso não acabou. Não da forma que você imagina." Ao sair do escritório, Miguel sentiu o peso de 2 décadas desmoronando sobre seus ombros. O império que construiu, os milhões que acumulou, o respeito que conquistou, tudo havia se transformado em fumaça em questão de dias. Mas enquanto o elevador descia, algo diferente brilhava em seus olhos. Não era mais o reflexo do poder ou da arrogância que o caracterizavam. Era algo mais profundo, mais perigoso: determinação. A noite caía sobre São Paulo quando Miguel deixou o prédio pela última vez. Suas contas estavam bloqueadas, seu apartamento de cobertura havia sido tomado pelo banco
e seu carro de luxo já não estava mais em seu nome. Em seu bolso, apenas algumas notas amassadas e um cartão de crédito que sabia já estar cancelado. O contraste entre sua vida anterior e a realidade atual o atingiu como um soco no estômago quando se viu caminhando sem destino pela Avenida Paulista. As mesmas pessoas que antes o reverenciavam agora passavam por ele sem um segundo olhar. Era apenas mais um homem de terno gasto vagando pelas ruas da cidade. A primeira noite foi a mais difícil. Depois de horas caminhando, encontrou abrigo em uma praça no centro da cidade. O banco de madeira era duro e o frio da madrugada paulistana penetrava através do tecido fino de seu terno italiano. Pela primeira vez em décadas, Miguel sentiu fome verdadeira. Café? Uma voz rouca o despertou de seus pensamentos. Ao seu lado, um homem de meia idade oferecia um copo de isopor fumegante. Seu rosto marcado pelo sol tinha uma expressão gentil, e suas roupas simples, embora gastas, estavam surpreendentemente limpas e organizadas. Não tenho como pagar, Miguel respondeu, sua voz rouca de orgulho ferido. O homem riu, um som surpreendentemente musical. Não estou vendendo, estou oferecendo. Sou José, mas todos me chamam de Zé. Miguel hesitou por um momento antes de aceitar o copo. O calor do café penetrou suas mãos frias e o aroma rico trouxe uma onda inesperada de conforto. Miguel, ele se apresentou, sua voz mais suave. Primeira noite na rua? Zé perguntou, sentando-se ao seu lado. Não havia julgamento em sua voz, apenas uma curiosidade genuína. Miguel assentiu, surpreso com a perspicácia do homem. É tão óbvio assim? O terno conta uma história, Zé respondeu, gesticulando para a roupa de Miguel. Mas são seus olhos que revelam o resto. Ainda tem aquele brilho de quem não acredita que está aqui. E você? Miguel perguntou, tomando um gole do café. Era surpreendentemente bom. Quanto tempo? Nas ruas? Zé completou com um sorriso enigmático. Tempo suficiente para aprender que nem tudo é o que parece. Venha, conheço um lugar. Melhor para passar a noite. Miguel hesitou. Sua mente, ainda condicionada pela vida corporativa, gritava sobre os riscos de confiar em estranhos. Mas qual escolha ele tinha? Seguiu Zé através das ruas do centro, observando como o homem cumprimentava vendedores, guardas noturnos e outros moradores de rua, com uma familiaridade que sugeria anos de convivência. Chegaram a um pequeno depósito nos fundos de uma loja de materiais de construção. Zé trocou algumas palavras com o segurança, que acenou positivamente. Dentro, havia um espaço organizado com alguns colchões, caixas empilhadas e, para surpresa de Miguel, uma pequena área que parecia funcionar como uma cozinha improvisada. Não é um hotel 5 estrelas, Zé comentou, notando o olhar de Miguel, mas é seguro e seco. E amanhã, se quiser, posso te mostrar como sobreviver aqui. Miguel observou o espaço com mais atenção. Havia algo na organização meticulosa, na forma como tudo estava disposto, que não combinava com a imagem que tinha de um abrigo improvisado. Zé se movia pelo espaço com uma desenvoltura que sugeria mais do que simples familiaridade. Por que está me ajudando? Miguel perguntou finalmente, enquanto se acomodava em um dos colchões. Zé parou o que estava fazendo e olhou para Miguel com uma expressão que misturava sabedoria e algo mais, algo que Miguel não conseguiu identificar. Digamos que eu já estive do outro lado da moeda. E às vezes, Miguel, precisamos perder tudo para encontrar algo muito mais valioso. Naquela noite, deitado no colchão simples mas limpo, Miguel refletiu sobre as palavras de Zé. Havia algo no homem que não se encaixava no estereótipo do morador de rua. Sua forma de falar, seus gestos, a maneira como organizava o espaço, tudo sugeria uma história mais complexa do que aparentava. Enquanto o sono finalmente o alcançava, Miguel percebeu que talvez, apenas talvez, sua queda não fosse o fim, mas o começo de algo completamente inesperado. A primeira semana na rua transformou Miguel mais do que 15 anos no mercado financeiro. Sob a tutela de Zé, ele aprendeu a sobreviver em um mundo que antes observava apenas através das janelas espelhadas de seu escritório. O terno italiano foi trocado por roupas mais práticas, conseguidas através de doações.
Suas mãos, antes ocupadas apenas com papéis e teclados, agora carregavam caixas e organizavam mercadorias. O segredo não é só vender, Zé explicava enquanto arrumavam uma pequena banca de frutas na Praça da República. É construir relacionamentos. Cada pessoa que passa aqui tem uma história, tem necessidades. Nosso trabalho é entender isso. Miguel observava, fascinado, como Zé transformava uma simples venda de bananas em uma conversa significativa. Ele conhecia os nomes dos clientes regulares, perguntava sobre suas famílias, lembrava de detalhes de conversas anteriores. Era uma forma de negociação completamente diferente das que Miguel estava acostumado, mas estranhamente familiar em sua essência. Dona Maria, Zé chamou uma senhora que passava apressada. Trouxe aquelas maçãs que a senhora gosta. E como está seu neto? Melhorou da gripe? A senhora sorriu parando na banca. Ah, Zé, o senhor sempre lembra de tudo. Sim, ele já está melhor, graças a Deus. E quem é seu amigo novo? Este é Miguel, meu novo sócio. Zé respondeu com um sorriso, fazendo Miguel erguer as sobrancelhas, com a escolha da palavra. Está aprendendo o negócio. Enquanto a senhora escolhia suas frutas, Miguel notou algo curioso. A forma como Zé calculava os preços, o modo como organizava o estoque, sua estratégia de disposição dos produtos, que havia uma sofisticação que parecia deslocada para um simples vendedor ambulante. Durante o almoço, compartilhando um prato de comida comprado em um restaurante popular, Miguel decidiu satisfazer sua curiosidade. Onde você aprendeu tanto sobre vendas, Zé? Zé mastigou lentamente antes de responder, seus olhos fixos em um ponto distante. A vida é a melhor escola, Miguel, mas digamos que eu tive algumas experiências interessantes antes de vir parar aqui. Que tipo de experiências? Todo tipo, Zé respondeu vagamente, mas seus olhos brilharam de uma forma que Miguel já havia visto antes, nos olhos de executivos que guardavam segredos valiosos. Mas o importante é o que aprendi com elas. À tarde, enquanto organizavam as sobras do dia, um homem bem vestido passou pela banca. Ao ver Zé, ele parou abruptamente, seu rosto empalidecendo levemente. José? José Oliveira? Zé manteve sua expressão neutra, mas Miguel notou como seus ombros ficaram tensos. Acho que está me confundindo com outra pessoa, senhor. Sou apenas o Zé da banca de frutas. O homem continuou encarando Zé por alguns segundos, claramente perturbado. Desculpe, é que você é muito parecido com alguém que conheci há alguns anos. Alguém que... Bem, não importa. Boa tarde. Depois que o homem se afastou, Miguel observou como Zé metodicamente guardava suas coisas, seu rosto pensativo. Quem era ele, Zé? Ninguém importante, Zé respondeu, mas sua voz estava diferente. Miguel, você já deve ter percebido que cada pessoa nesta cidade carrega seus próprios segredos. Às vezes, é melhor não fazer muitas perguntas. De volta ao depósito, Miguel observou Zé retirar um caderno surrado de uma das caixas. O cuidado com que o homem manuseava o objeto chamou sua atenção. Zé escreveu algo rapidamente, suas mãos movendo-se com uma familiaridade que sugeria anos de prática. O que tanto você escreve nesse caderno? Miguel perguntou, tentando manter um tom casual. Contas principalmente, Zé respondeu, guardando o caderno com o mesmo cuidado com que o retirara. É importante manter tudo organizado, mesmo quando se vende frutas na rua. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Miguel refletia sobre os eventos do dia. Havia algo em Zé que não se encaixava no quebra-cabeça. A forma como aquele homem o reconheceu, o modo como Zé lidava com números e negócios, sua maneira de falar que ocasionalmente deixava escapar um vocabulário mais sofisticado, tudo apontava para uma história muito mais complexa do que a de um simples vendedor ambulante. Miguel adormeceu com uma certeza crescente. Assim como ele próprio guardava segredos de seu passado, Zé carregava mistérios que de alguma forma poderiam estar conectados com sua própria história. A questão era, estaria ele preparado para descobrir a verdade? A curiosidade de Miguel sobre o passado de Zé crescia a cada dia. Durante suas 3 semanas vivendo nas ruas, ele havia notado padrões curiosos no comportamento de seu benfeitor. Zé evitava certas áreas da cidade,
principalmente os bairros financeiros. Quando precisava passar por ali, mudava sua postura, como se quisesse se tornar invisível. Uma manhã particularmente movimentada na banca trouxe mais um elemento intrigante para o mistério. Uma executiva elegante parou para comprar frutas, mas seu interesse parecia estar mais em Zé do que nas maçãs que fingia examinar. "Desculpe", ela disse, ajeitando os óculos de grife, "mas não nos conhecemos de algum lugar, talvez de..." "Impossível, senhora." Zé a interrompeu educadamente, mas com firmeza. "Passo meus dias aqui vendendo frutas. A senhora deve estar me confundindo com outra pessoa." A mulher não pareceu convencida, mas também não insistiu. Depois que ela se foi, Miguel notou como Zé discretamente anotou algo em seu caderno misterioso. "Mais uma pessoa que te confunde com alguém do passado", Miguel comentou casualmente, organizando algumas laranjas. "Deve ter um rosto bem comum, Zé." Zé sorriu, mas era um sorriso diferente do habitual. Havia uma ponta de tristeza nele. "Ou talvez as pessoas vejam o que querem ver, Miguel. Quando você está nas ruas, aprende que a melhor forma de se proteger, às vezes, é ser invisível." À tarde, enquanto Zé havia se afastado para resolver algo que chamou de assunto pessoal, Miguel aproveitou para examinar melhor a área onde dormiam. O depósito, que inicialmente parecia apenas um abrigo improvisado, revelava novos detalhes, sob um olhar mais atento. As caixas empilhadas seguiam um padrão específico, criando pequenos espaços ocultos. Em um deles, Miguel encontrou jornais antigos, cuidadosamente dobrados e organizados por data. Eram principalmente cadernos de economia, alguns de até 5 anos atrás. Procurando algo específico, a voz de Zé o surpreendeu, fazendo-o deixar cair um dos jornais. "Desculpe, eu só estava..." Miguel começou, mas parou ao ver a manchete do jornal que caíra. "Escândalo financeiro abala mercado. Denunciante desaparece após revelar esquema bilionário." Zé se aproximou calmamente, recolhendo o jornal. Seu rosto não demonstrava raiva, mas seus olhos tinham um brilho diferente. "Sabe, Miguel, às vezes a vida nos coloca em situações onde precisamos escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é seguro. Você..." Miguel hesitou, conectando pontos em sua mente. "Você tem alguma relação com esse caso?" "Todos nós temos relação com algo maior do que parecemos", Zé respondeu enigmaticamente. "Mas a questão é, o que fazemos com esse conhecimento?" Naquela noite, enquanto preparavam um jantar simples, Miguel observou Zé com outros olhos. Seus gestos precisos ao cortar os legumes, a forma como organizava metodicamente cada ingrediente, eram hábitos que falavam de uma vida anterior muito diferente da atual. "Sabe, Miguel", Zé comentou enquanto comiam, "quando você chegou aqui, estava focado apenas no que havia perdido. Mas às vezes precisamos perder tudo para enxergar o que realmente importa." "E o que seria isso?" Miguel perguntou, intrigado com a mudança na conversa. "A verdade", Zé respondeu, seus olhos fixos nos de Miguel. "Não a verdade que aparece nos jornais ou nos relatórios financeiros, mas a verdade que está escondida nas entrelinhas, nos silêncios, nas histórias que ninguém quer contar." Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, sua própria história, a traição de Ricardo, a perda de seu império, parecia conectada a algo maior, algo que talvez Zé conhecesse bem demais. "Por que você me ajudou realmente, Zé?" Miguel perguntou finalmente. "De todas as pessoas nas ruas, por que eu?" Zé levantou-se lentamente, pegou seu caderno misterioso e o abriu em uma página específica. Por um momento, Miguel vislumbrou números, diagramas e nomes que pareciam estranhamente familiares. "Digamos que eu reconheço um guerreiro ferido quando vejo um", Zé respondeu, fechando o caderno antes que Miguel pudesse ler mais. "E às vezes, Miguel, as pessoas que parecem ter perdido tudo são exatamente aquelas que têm mais a ganhar com a verdade." A rotina na banca de frutas havia se tornado quase confortável para Miguel, mas o mistério em torno de Zé continuava o consumindo. Uma manhã particularmente agitada trouxe uma surpresa que mudaria tudo. Entre os clientes habituais, surgiu uma figura que fez o sangue de Miguel gelar. Clara Mendes, esposa de Ricardo. Ela não o reconheceu imediatamente.
Seus dias nas ruas haviam mudado sua aparência consideravelmente. Miguel se virou discretamente, fingindo organizar algumas caixas, enquanto ouvia a conversa dela com Zé. Estas mangas parecem ótimas, Clara comentou, examinando as frutas. Sabe, é engraçado, mas você me lembra alguém. As pessoas sempre dizem isso, Zé respondeu com sua calma habitual. Devo ter um rosto comum. Não, não é isso, Clara insistiu, franzindo a testa. Você me lembra muito um executivo que costumava frequentar os eventos beneficentes que eu organizava. José qualquer coisa. Ele desapareceu há alguns anos, depois de um escândalo envolvendo... Senhora, Zé a interrompeu suavemente. As mangas são 3 por R$ 10. Vai querer levar? Clara pareceu despertar de suas memórias, pegou algumas frutas e pagou. Antes de partir, lançou um último olhar curioso para Zé, e então seus olhos pousaram brevemente em Miguel. Por um momento, ele temeu ser reconhecido, mas ela apenas sorriu educadamente e se foi. Depois que ela partiu, Zé ficou mais silencioso que o normal. Durante o almoço, sentados em um banco da praça, Miguel finalmente decidiu confrontá-lo. Você a conhecia, não é? Clara Mendes? Zé permaneceu em silêncio por alguns instantes, seus olhos fixos em um ponto distante. Conheci muitas pessoas em minha vida anterior, Miguel. Algumas delas prefiro não lembrar. Vida anterior? Então você realmente era um executivo? O que eu era ou deixei de ser não importa mais, Zé respondeu, mas sua voz traía uma tensão incomum. O importante é quem somos agora e o que fazemos com o conhecimento que temos. Naquela noite, enquanto Zé dormia, Miguel não conseguia tirar da cabeça o encontro com Clara. Havia algo na forma como ela quase reconheceu Zé, algo nas palavras dele sobre conhecimento. Movido por uma intuição crescente, Miguel esperou, até ter certeza que Zé estava realmente adormecido, e, silenciosamente, procurou o caderno misterioso. Encontrou-o cuidadosamente guardado entre algumas caixas. Com as mãos tremendo levemente, abriu-o sob a luz fraca que entrava pela janela do depósito. O que viu fez seu coração acelerar. Páginas e mais páginas de anotações meticulosas, diagramas complexos de estruturas corporativas, nomes de empresas que ele conhecia bem, incluindo a sua antiga companhia. Uma página em particular chamou sua atenção. Nela havia um diagrama detalhado mostrando conexões entre várias empresas, com a corporação de Ricardo no centro. Notas nas margens indicavam datas, valores e nomes, incluindo o de Ricardo Mendes. Encontrou o que procurava? A voz de Zé o sobressaltou. Ele estava sentado em seu colchão, observando Miguel com uma expressão que mesclava resignação e algo mais. Talvez alívio. Zé, isso é sobre o escândalo que você expôs? O que te fez desaparecer? Parte disso, Zé respondeu, levantando-se lentamente. Mas há muito mais em jogo do que você imagina, Miguel. Muito mais do que eu pretendia que você descobrisse. Tão cedo. Por que tem informações sobre a empresa do Ricardo aqui? Miguel perguntou, sua mente trabalhando freneticamente para conectar as peças. Porque nada é coincidência, Zé respondeu sentando-se ao lado de Miguel. Sua queda, meu desaparecimento, o império do Ricardo, tudo está conectado em um quebra-cabeça muito maior. Então você sabia quem eu era desde o início? Isso me ajudou? Zé sorriu, mas era um sorriso triste. Digamos que eu reconheci em você a mesma determinação que eu tinha antes de descobrir certas verdades. A questão agora, Miguel, é: você está pronto para saber o resto da história? Miguel olhou para o caderno em suas mãos, para as anotações meticulosas que revelavam uma teia de conexões e segredos que ele nunca imaginou existir. Seu mundo, que já havia desmoronado uma vez, estava prestes a mudar novamente. Estou, ele respondeu firmemente. Mas primeiro me diga uma coisa. Quem é você realmente? Zé pegou o caderno das mãos de Miguel e o abriu em uma página específica. Meu nome verdadeiro é José Oliveira, e há 5 anos eu era diretor financeiro de uma das maiores corporações do país, até o dia em que descobri algo que ninguém deveria ter descoberto. A revelação da verdadeira identidade de Zé, ou melhor, José Oliveira, abriu uma porta que não poderia mais ser fechada.
Durante as horas seguintes, enquanto a madrugada avançava sobre São Paulo, José compartilhou sua história com Miguel, cada palavra revelando mais camadas de uma conspiração que ia muito além de suas imaginações. Eu era como você, José começou folheando seu caderno. Bem-sucedido, respeitado, convicto de que estava no controle da minha vida. Até que comecei a notar discrepâncias nos relatórios financeiros de várias empresas conectadas à nossa corporação. Miguel observava atentamente enquanto José apontava para diferentes diagramas em seu caderno. No início pareciam apenas irregularidades isoladas, mas quanto mais eu investigava, mais percebia que havia um padrão, um esquema tão bem arquitetado que passava despercebido aos olhos menos atentos. E Ricardo estava envolvido? Miguel perguntou, seu coração acelerando ao ver o nome de seu ex-sócio aparecer repetidamente nas anotações. Ricardo era mais que envolvido, José respondeu, sua voz carregada de amargura. Ele era uma das peças principais. O esquema funcionava como uma teia de aranha, com diferentes empresas conectadas através de transações aparentemente legítimas. Mas o dinheiro sempre acabava nos mesmos lugares. Miguel sentiu um arrepio ao reconhecer algumas das estratégias descritas por José eram similares às que Ricardo havia usado para incriminá-lo. Quando descobri a verdade, José continuou, cometi o erro de confrontar as pessoas erradas. Achei que tinha provas suficientes, que a verdade falaria mais alto, mas subestimei o poder deles. O que aconteceu? Eles foram mais rápidos. Antes que eu pudesse apresentar as evidências às autoridades, fui desacreditado. Documentos foram forjados, testemunhas intimidadas. Em questão de dias, me transformei de respeitado executivo em um suposto fraudador em fuga. Miguel sentiu um nó no estômago. A história era dolorosamente familiar. Por isso você escolheu desaparecer. Não foi bem uma escolha. José sorriu sem humor. Foi uma questão de sobrevivência, mas mesmo nas ruas nunca parei de investigar, de coletar informações. Cada pessoa que passa por essa banca, cada conversa aparentemente casual, tudo pode revelar uma nova peça do quebra-cabeça. E por que me ajudou? Qual é minha conexão com tudo isso? José virou algumas páginas de seu caderno até chegar a um conjunto de anotações mais recentes. Sua queda não foi acidente, Miguel. Ricardo usou contra você o mesmo manual que usaram contra mim, mas cometeu um erro. Escolheu a vítima errada. Como assim? Você era conhecido por sua ambição, sua disposição para correr riscos. Quando Ricardo manipulou os documentos para te incriminar, todos acreditaram porque se encaixava no seu perfil. Mas ele não contava com um detalhe. Eu estava observando. E vi os mesmos padrões, as mesmas estratégias que destruíram minha vida sendo usadas novamente. Miguel levantou-se, sua mente processando todas as implicações. Então você me ajudou porque viu uma oportunidade de expor tudo? Não exatamente, José respondeu, também se levantando. Te ajudei porque vi em você algo que perdi há muito tempo, a capacidade de recomeçar. E talvez juntos possamos fazer mais do que apenas sobreviver. Podemos fazer justiça. Naquele momento, um barulho na rua chamou a atenção de ambos. Através da janela do depósito, viram um carro preto estacionado do outro lado da rua, com dois homens observando o local. Eles nunca pararam de procurar, não é? Miguel perguntou, observando como José rapidamente guardava seu caderno. Não, José respondeu, sua voz tensa. E agora que você sabe a verdade, precisa entender uma coisa. Não há mais volta. Você está preparado para isso? Miguel olhou para seu antigo terno, agora pendurado em um canto do depósito. Uma relíquia de sua vida anterior. Depois observou José, o homem que havia perdido tudo, mas manteve sua integridade, sua determinação em buscar a verdade. Estou, respondeu firmemente, mas precisamos ser mais espertos que eles desta vez. José assentiu, um brilho determinado em seus olhos. E seremos, porque agora temos algo que eles não têm, nada a perder e tudo a provar. Os dias seguintes trouxeram uma nova dinâmica à rotina de Miguel e José. Durante o dia, mantinham
Sua fachada de simples vendedores ambulantes, mas cada interação agora carregava um peso diferente. Cada cliente poderia ser uma fonte valiosa de informação. O segredo é a paciência, José explicava enquanto organizavam a banca numa manhã movimentada. Durante anos, construiu uma rede de informantes sem que eles sequer soubessem que eram informantes. Aquela senhora ali, por exemplo, ele apontou, discretamente para uma mulher elegante que passava todos os dias, é secretária de um dos diretores envolvidos no esquema. Suas conversas casuais sobre o dia a dia no escritório são mais valiosas que muito documento oficial. Miguel absorvia cada palavra, impressionado com a meticulosidade de José. A banca de frutas, ele percebeu, não era apenas um meio de sobrevivência. Era um posto de observação estrategicamente posicionado no coração financeiro de São Paulo. Mas não podemos continuar apenas coletando informações, Miguel argumentou, ajustando algumas laranjas na exposição. Precisamos agir antes que Ricardo perceba que estamos conectados. Agir precipitadamente foi meu erro da primeira vez. José respondeu, sua voz carregada de experiência. Precisamos ser mais inteligentes agora. Construir nossa estratégia como um jogo de xadrez. Cada movimento deve ter propósito. Cada peça deve estar no lugar certo. Enquanto conversavam, um rosto familiar surgiu na multidão. Sandra, a antiga secretária de Ricardo. Ela parou na banca, claramente sem reconhecer Miguel, sob suas novas vestes simples. Bom dia! Ela cumprimentou alegremente. Aquelas uvas que comprei semana passada estavam deliciosas. Tem mais? Claro, dona Sandra. José respondeu cordialmente, enquanto Miguel se mantinha discretamente ocupado nos fundos da banca. Como está o trabalho? Ainda muito atarefada com as reuniões do conselho? Nossa, nem me fale. Ela suspirou, selecionando algumas frutas. Está uma loucura com essa nova fusão que estão planejando. O Sr. Mendes mal sai da sala de reuniões, sempre com aquela pasta marrom dele. Miguel e José trocaram um olhar significativo. A pasta marrom, Miguel conhecia bem aquele acessório inseparável de Ricardo, onde ele guardava seus documentos mais importantes. Depois que Sandra partiu, José rapidamente fez algumas anotações em seu caderno. Viu só? Às vezes a informação mais valiosa vem nas conversas mais casuais. A pasta marrom, Miguel murmurou pensativo. Ricardo sempre a mantinha trancada em seu escritório. Se ela está constantemente com ele agora, significa que ele está inseguro, José completou, guardando as provas por perto. E essa fusão que ela mencionou pode ser a oportunidade que estávamos esperando. Naquela noite, no depósito, eles começaram a traçar seu plano. José espalhou suas anotações pelo chão, criando um mapa detalhado das conexões e vulnerabilidades que haviam descoberto. A chave não é expor tudo de uma vez, José explicou, circulando alguns nomes em seu diagrama. É criar pequenas rachaduras no sistema, uma de cada vez, até que a estrutura toda comece a desmoronar por si só. Como? Miguel perguntou, estudando as anotações. Primeiro precisamos entender melhor essa fusão. Se Ricardo está envolvido, provavelmente está usando o mesmo padrão de sempre. Mas desta vez, temos uma vantagem. Conhecemos sua metodologia, seus pontos fracos. Miguel assentiu, começando a visualizar a estratégia. E temos algo que ele não espera, o fato de estarmos trabalhando juntos. Ele nunca imaginaria que suas duas maiores vítimas se encontrariam. Exatamente, José sorriu, aquele brilho determinado novamente em seus olhos. Mas precisamos ser cuidadosos. Cada movimento deve parecer isolado, desconexo. Se ele perceber que estamos coordenados, ele vai entrar em pânico, Miguel completou. E pessoas em pânico cometem erros. Ou se tornam mais perigosas, José advertiu. Por isso precisamos ser metódicos. Primeiro, vamos usar nossa rede de contatos para coletar mais informações sobre a fusão. Depois, identificaremos os pontos fracos na documentação. E então? Então, José respondeu, fechando seu caderno com um movimento decidido. Vamos fazer o que Ricardo mais teme. Transformar sua maior jogada em seu maior erro. Enquanto planejavam, Miguel percebeu como sua perspectiva havia mudado.
Meses atrás, sua única ambição era acumular mais riqueza, mais poder. Agora, sentado no chão de um depósito com um ex-executivo transformado em vendedor ambulante, ele estava descobrindo um propósito maior. José, ele chamou, usando pela primeira vez o nome verdadeiro de seu mentor. Por que você continuou investigando todos esses anos? Não seria mais fácil simplesmente desaparecer de verdade? José ficou em silêncio por um momento, seu olhar perdido em memórias distantes. Porque algumas verdades são maiores que nós mesmos, Miguel, e quando você encontra uma dessas verdades, não pode simplesmente dar as costas para ela. Noite avançava, e com ela crescia a determinação dos dois homens. Em meio a anotações e planos, estava nascendo algo mais que uma estratégia de vingança. Era uma busca por justiça, uma chance de corrigir não apenas seus próprios destinos, mas de expor um sistema corrupto que havia prejudicado muitos outros. A rotina na banca de frutas ganhou novos contornos nos dias seguintes. Cada cliente que parava para comprar podia ser uma peça importante no complexo quebra-cabeça que Miguel e José estavam montando. A fusão mencionada por Sandra tornou-se o centro de suas investigações. É impressionante como as pessoas falam quando acham que ninguém está realmente ouvindo. José comentou numa tarde tranquila, enquanto anotava mais informações em seu caderno. Em apenas 3 dias, já sabemos mais sobre essa fusão do que muitos executivos envolvidos. Miguel concordou, relembrando as diversas conversas que haviam captado. Executivos discutindo números em seus telefones enquanto compravam frutas, secretárias comentando sobre reuniões extraordinárias, até mesmo um office boy, que involuntariamente revelou detalhes sobre documentos que transportava. O padrão está se repetindo, Miguel observou analisando as anotações de José. Ricardo está usando a fusão como cobertura para algo maior, assim como fez comigo. Sim, mas desta vez temos uma vantagem, José respondeu, um brilho astuto em seus olhos. Conhecemos não apenas o esquema, mas também as pessoas envolvidas. E mais importante, eles não nos veem como ameaça. Naquela mesma tarde, um movimento inesperado trouxe nova urgência aos seus planos. Clara Mendes retornou à banca, mas desta vez não estava sozinha. Ao seu lado, Ricardo caminhava distraidamente, concentrado em seu telefone celular. Miguel rapidamente se ocupou nos fundos da banca, seu coração acelerado. José, mantendo sua calma característica, atendeu o casal com a mesma cordialidade que demonstrava a todos os clientes. Olha, Ricardo, Clara comentou tocando o braço do marido. Este é o vendedor que eu comentei, o que me lembrou alguém. Ricardo finalmente ergueu os olhos do telefone, observando José com atenção. Por um momento, um lampejo de reconhecimento passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituído por dúvida. Tem algo familiar, ele murmurou estudando José mais atentamente. Você sempre trabalhou por aqui? Há alguns anos, José respondeu com naturalidade, organizando algumas maçãs. São R$5 o quilo, se o senhor estiver interessado. Ricardo continuou observando José por mais alguns segundos, sua expressão oscilando entre desconfiança e incerteza. Finalmente, pegou algumas frutas e pagou, puxando Clara gentilmente pelo braço. Vamos, querida, estou atrasado para uma reunião. Depois que eles se afastaram, Miguel emergiu de seu esconderijo, suas mãos tremendo levemente. Ele desconfiou de algo? Talvez, José respondeu pensativo, mas isso pode trabalhar a nosso favor. A dúvida, às vezes, é mais perturbadora que a certeza. Na noite seguinte, enquanto organizavam as informações coletadas durante o dia, José apresentou uma ideia que mudaria o rumo de seus planos. Precisamos usar a própria estratégia de Ricardo contra ele, explicou apontando para suas anotações. Ele sempre cria uma falsa sensação de segurança antes de agir. Vamos fazer o mesmo. Como? Amanhã você vai fazer uma visita à sua antiga empresa, José respondeu, surpreendendo Miguel. Não para confrontar ninguém, mas para pedir perdão. Perdão? Você está brincando? Pense bem, José continuou, seus olhos brilhando com astúcia. Ricardo te vê como uma ameaça distante, mas controlada.
Se você aparecer demonstrando arrependimento, pedindo uma segunda chance, ele vai baixar a guarda. Miguel começou a entender a estratégia. E enquanto ele está focado em mim? Exatamente. Enquanto ele está ocupado monitorando você, outras peças podem se mover no tabuleiro. Além disso, sua presença vai deixá-lo nervoso, mais propenso a cometer erros. O plano era arriscado, mas tinha lógica. Miguel passou a noite ensaiando seu papel, preparando-se para interpretar o homem quebrado e arrependido que Ricardo esperaria ver. Lembre-se, José o instruiu, o segredo não é apenas convencê-lo de seu arrependimento, é fazê-lo acreditar que ainda tem total controle da situação. Enquanto finalizavam os detalhes do plano, Miguel notou como sua perspectiva havia mudado. Meses atrás, a ideia de se humilhar diante de Ricardo seria impensável. Agora ele entendia que às vezes era necessário recuar para avançar com mais força. José, Miguel chamou antes de se deitar. Você acha que isso realmente pode funcionar? Não é questão de achar, José respondeu com um sorriso confiante. É questão de saber usar as ferramentas certas. Ricardo construiu seu império manipulando pessoas e suas fraquezas. Agora, vamos usar seu próprio orgulho contra ele. A noite avançou, e com ela cresceu a determinação de ambos. O plano estava traçado, os papéis definidos. No dia seguinte, começaria uma nova fase em sua estratégia, uma que exigiria não apenas coragem, mas também uma habilidade que ambos haviam aperfeiçoado em suas novas vidas, a arte da invisibilidade estratégica. Miguel ajustou a gravata emprestada, sentindo o tecido gasto entre seus dedos. O terno, também um empréstimo de um dos contatos de José, não tinha o corte impecável ao qual estava acostumado, mas serviria para seu propósito. Parado diante do espelho improvisado no depósito, ensaiou mais uma vez sua expressão de arrependimento. Não force muito, José aconselhou, observando-o atentamente. O verdadeiro arrependimento tem subtileza. Ricardo precisa ver vulnerabilidade, não desespero. As palavras de José ecoavam em sua mente enquanto subia pelo mesmo elevador panorâmico que havia deixado meses atrás. Desta vez, porém, seu reflexo mostrava um homem diferente, não apenas nas roupas gastas, mas principalmente no olhar. Sandra quase deixou cair sua xícara de café quando o viu emergir do elevador. Senhor Santos, O Sr. Mendes está em reunião e... Por favor, Sandra. Miguel interrompeu suavemente, sua voz carregada de uma humildade estudada. Sei que não tenho hora marcada, mas preciso apenas de 5 minutos. É importante. Sandra hesitou, seus olhos revelando um misto de pena e curiosidade. Após alguns momentos tensos, ela assentiu e pegou o telefone. Sr. Mendes, desculpe interromper, mas o Sr. Santos está aqui. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Finalmente, Sandra colocou o telefone no gancho. Ele vai recebê-lo. Pode entrar. Ricardo estava de pé junto à janela. Quando Miguel entrou, sua silhueta recortada contra o horizonte de São Paulo. Ele não se virou imediatamente, um gesto calculado de poder que Miguel reconheceu bem. Era uma tática que ele próprio costumava usar. Miguel. Ricardo finalmente se voltou, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Que surpresa, interessante. Ricardo, Miguel deixou sua voz falhar propositalmente, ensaiando o momento de vulnerabilidade que haviam planejado. Preciso da sua ajuda. Um brilho de satisfação cruzou os olhos de Ricardo, tão rápido que seria imperceptível para alguém menos preparado. Sente-se, por favor. Quer um café? Você parece abatido. Miguel aceitou o café com as mãos, propositalmente trêmulas. Estes últimos meses foram difíceis. Perdi tudo, Ricardo. Não apenas o dinheiro ou a posição, mas minha dignidade. A vida tem dessas coisas, Ricardo respondeu, sua voz destilando falsa compaixão. Às vezes, nossas escolhas nos levam por caminhos inesperados. Você estava certo, Miguel continuou, mantendo os olhos baixos. Eu era imprudente, arrogante. Só agora percebo quanto dano causei, quanto prejudiquei a empresa, nossos investidores, você. Ricardo circulou a mesa, sentando-se na borda, próximo a Miguel.
uma demonstração calculada de proximidade e superioridade. Miguel, você sempre foi impetuoso. Talvez isso tenha sido tanto sua maior qualidade quanto seu maior defeito. Enquanto a conversa se desenrolava, Miguel mantinha parte de sua atenção na pasta marrom que repousava sobre a mesa. Ricardo a havia movido discretamente para mais longe quando ele entrou, um gesto revelador. "O que exatamente você espera de mim?" Ricardo perguntou finalmente, após Miguel ter se humilhado apropriadamente por vários minutos. "Uma chance", Miguel respondeu, permitindo que um toque de desespero colorisse sua voz. "Não precisa ser aqui, não precisa ser em um cargo importante. Só preciso de uma oportunidade para reconstruir minha vida." Ricardo levantou-se, voltando para trás de sua mesa, e mais próximo da pasta. "Sabe que não é tão simples assim. Há questões legais, questões de confiança." "Eu sei." Miguel baixou ainda mais a cabeça. "Mas pensei que se alguém poderia entender, seria você. Depois de tantos anos juntos..." Um telefone tocou, interrompendo o momento. Ricardo atendeu, sua expressão mudando sutilmente ao ouvir a mensagem. "Agora? Mas a reunião estava marcada para..." "Entendo. Estarei lá em 5 minutos." Desligando o telefone, Ricardo voltou sua atenção para Miguel. "Preciso ir, mas vou pensar no que você disse. Deixe seu contato com Sandra." Enquanto Ricardo organizava rapidamente alguns papéis, Miguel notou algo que fez seu coração acelerar. Um pequeno recibo caindo da pasta marrom, deslizando para debaixo da mesa sem que Ricardo percebesse. "Obrigado, Ricardo." Miguel levantou-se, propositalmente cambaleante. "Só de você me ouvir já significa muito." Ricardo o acompanhou até a porta, sua mão pousando brevemente no ombro de Miguel. Um gesto que, para qualquer observador, pareceria compassivo, mas que Miguel reconheceu como uma demonstração final de dominância. Apenas quando o elevador começou a descer, Miguel permitiu que um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Em seu bolso, o pequeno recibo parecia queimar, não pelo que revelava diretamente, mas pelo que José havia previsto. Ricardo estava ficando descuidado. O primeiro movimento havia sido feito. Agora, era questão de esperar a reação de Ricardo e estar pronto para o próximo passo do plano. O pequeno recibo em suas mãos provocou uma reação inesperada em José. Seus olhos, normalmente calmos e calculistas, se arregalaram ao examinar o documento aparentemente insignificante. "Isso muda tudo", ele murmurou, rapidamente folheando seu caderno até encontrar uma página específica. "Olhe isso, Miguel. A data, o valor, o código da transação é exatamente o mesmo padrão." Miguel se inclinou sobre o caderno, observando as anotações meticulosas de José. "O que isso significa?" "Significa que Ricardo não apenas copiou o esquema que me destruiu. Ele está trabalhando com as mesmas pessoas", José explicou, sua voz tensa. "Esta fusão que ele está planejando não é apenas mais um negócio. É a peça final de algo que começou há 5 anos. Enquanto José explicava os detalhes, Miguel sentia seu estômago afundar. O esquema era muito maior do que haviam imaginado inicialmente. Ricardo não era apenas um traidor oportunista, ele era parte de uma rede complexa e bem organizada. "Mas tem algo que não faz sentido", Miguel interrompeu, apontando para uma das anotações. "Estes valores são pequenos demais para uma operação deste tamanho." "Exatamente", José sorriu, aquele brilho de descoberta em seus olhos. "São valores pequenos o suficiente para passar despercebidos individualmente. Mas quando você soma todos..." "Uma técnica de fragmentação", Miguel completou, lembrando-se de suas antigas aulas de contabilidade. "Dividir grandes transações em várias menores para evitar alertas." Naquele momento, foram interrompidos por uma movimentação incomum na rua. Um carro executivo estacionou próximo à banca e dele desceu uma figura que fez ambos congelarem. Clara Mendes. Desta vez, porém, ela não parecia a esposa elegante e distante de sempre. Seus olhos estavam vermelhos, suas mãos tremiam levemente enquanto segurava sua bolsa de grife. "Eu preciso falar com você", ela disse diretamente a José, sua voz baixa e urgente. "Sei quem você é, José Oliveira."
O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para ser cortado com uma faca. José manteve sua compostura, mas Miguel podia ver a tensão em seus ombros. Senhora, acho que está me confundindo. Não, ela o interrompeu, olhando nervosamente por sobre o ombro. Não temos tempo para isso. Eu sempre soube que havia algo errado nos negócios de Ricardo, mas agora tenho certeza. E preciso da sua ajuda. José trocou um olhar rápido com Miguel antes de responder. Por que agora? Clara abriu sua bolsa com mãos trêmulas, retirando um envelope. Porque encontrei isso no escritório dele, em casa. São documentos sobre a fusão, mas há algo mais. Algo sobre um projeto de 5 anos atrás. Seu nome estava lá. José pegou o envelope com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Por que está me entregando isso? Por que? Clara respirou fundo, lágrimas brilhando em seus olhos. Descobri que Ricardo não está apenas manipulando números. Ele está usando meu nome. Minha assinatura está em documentos que eu nunca vi, autorizações que eu nunca dei. Miguel observou como o rosto de José mudava sutilmente ao examinar os documentos. Algo nos papéis claramente o afetou, profundamente. Senhora Mendes, José falou finalmente, sua voz gentil, mas firme. Você entende que isso pode mudar tudo? Não apenas para Ricardo, mas para você também? Clara assentiu, enxugando uma lágrima discretamente. Já perdi muito fingindo não ver o que estava acontecendo. Não posso mais viver assim. Após a partida de Clara, Miguel e José passaram horas analisando os documentos. Cada página revelava mais conexões, mais camadas de um esquema que parecia não ter fim. José, Miguel chamou após um longo silêncio. Você acha que podemos confiar nela? José fechou seu caderno lentamente, seu rosto pensativo. Não é questão de confiar. Clara nos trouxe exatamente o que precisávamos, mas também nos colocou em uma posição delicada. Se Ricardo descobrir, ele vai saber que não foi coincidência eu aparecer hoje no escritório. Miguel completou o pensamento. Sim, e mais do que isso, José acrescentou, guardando cuidadosamente os novos documentos. Ele vai perceber que não está mais no controle da situação. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando sombras longas sobre a banca de frutas. Miguel observou como a luz dourada transformava o cenário comum em algo quase místico, um lembrete de como as aparências podiam ser enganosas. O que fazemos agora? Perguntou, sentindo o peso das revelações do dia. José sorriu, aquele sorriso que Miguel havia aprendido a reconhecer como sinal de que um novo plano estava se formando em sua mente. Agora, meu amigo, vamos dar a Ricardo exatamente o que ele mais teme, a verdade. A manhã começou diferente na banca de frutas. A rotina aparentemente normal, organizar mercadorias, atender clientes, fazer anotações, agora mascarava uma operação meticulosamente planejada. José e Miguel haviam passado a noite inteira analisando os documentos trazidos por Clara, conectando pontos que antes pareciam isolados. É como um jogo de dominó, José explicou, mostrando a Miguel um novo diagrama em seu caderno. Cada peça está conectada às outras. Quando uma cai, todas caem, Miguel completou, observando o complexo mapa de conexões que haviam construído. Os documentos de Clara haviam revelado não apenas a extensão do esquema de Ricardo, mas também suas vulnerabilidades. A primeira parte do plano entrou em ação quando Sandra, a secretária de Ricardo, parou na banca para comprar suas frutas habituais. José a atendeu com sua cordialidade costumeira, mas desta vez incluiu algo extra em sua sacola, um pequeno envelope. Dona Sandra, ele chamou quando ela já se afastava. Acho que deixaram isso cair perto da sua banca ontem. Tem o logotipo da sua empresa. Achei que poderia ser importante. Sandra pegou o envelope com curiosidade. Dentro dele, cuidadosamente, selecionados, estavam alguns dos documentos menos comprometedores, mas suficientes para plantar a semente da dúvida. Isso é... Ela começou, seus olhos se arregalando ao reconhecer certas assinaturas. Algum problema? José perguntou inocentemente. Não. Obrigada, ela respondeu distraidamente, guardando o envelope em sua bolsa com mãos levemente trêmulas. Miguel,
Observando a cena de longe, admirou a sutileza de José. Sandra era conhecida por sua discrição, mas também por sua eficiência. Se havia algo irregular nos documentos, ela perceberia. O segundo movimento veio através de um dos contatos que José havia cultivado ao longo dos anos. Um jornalista investigativo que frequentemente comprava frutas na banca. Carlos, José o chamou durante sua visita habitual. Aquela reportagem que você estava fazendo sobre fraudes corporativas, ainda está trabalhando nela? O jornalista, um homem de meia idade com olhos perspicazes, ergueu uma sobrancelha. Sempre. Por quê? Ouvi uma história interessante outro dia, José comentou. Casualmente, sobre uma fusão que está acontecendo. Parece que tem algumas irregularidades. A isca estava lançada. Carlos, conhecido por seu faro para escândalos, mordeu imediatamente. A conversa que se seguiu foi cuidadosamente arquitetada para parecer casual, mas cada informação compartilhada havia sido meticulosamente selecionada. Enquanto isso, Clara Mendes estava fazendo sua parte, embora não soubesse exatamente como se encaixava no plano maior. Seguindo as sugestões discretas de José, ela começou a fazer perguntas aparentemente inocentes sobre certos documentos no escritório de Ricardo. Querido, ela comentou durante o jantar conforme haviam combinado. Estava organizando alguns papéis e encontrei umas autorizações com minha assinatura. Não me lembro de ter assinado. A reação de Ricardo, relatada por Clara no dia seguinte, foi exatamente como José previu. Ele ficou inquieto, defensivo, e passou a noite inteira remexendo em sua pasta marrom. O medo está começando a afetá-lo, José observou, fazendo suas anotações habituais. Quando pessoas como Ricardo começam a sentir que estão perdendo o controle, tendem a cometer erros. A confirmação dessa teoria veio de forma inesperada. No fim da tarde, Sandra retornou à banca, desta vez com uma expressão preocupada. Senhor, José, ela começou hesitante, usando pela primeira vez um tratamento mais formal. Aqueles documentos que o senhor me entregou, há outros? José manteve sua expressão neutra. Por que pergunta? Porque... Ela baixou a voz, olhando nervosamente. Ao redor, encontrei mais coisas estranhas no escritório. O Sr. Mendes está diferente. Hoje de manhã ele cancelou todas as reuniões e passou horas trancado na sala com os advogados. Miguel e José trocaram um olhar significativo. Era o sinal que esperavam. As primeiras rachaduras estavam aparecendo. O próximo passo é crucial, José explicou mais tarde quando estavam sozinhos. Ricardo está acuado, mas um animal acuado pode ser perigoso. Precisamos ser ainda mais cuidadosos agora. E se ele tentar destruir as evidências? Miguel perguntou preocupado. José sorriu, aquele sorriso que sempre indicava que estava vários passos à frente. Ele pode tentar, mas cometeu um erro fundamental. Confiou demais em papéis e números, esquecendo que a verdadeira força está nas pessoas. E agora, essas mesmas pessoas estão começando a questionar, a duvidar, a falar. A noite caía sobre São Paulo, e com ela crescia a sensação de que estavam próximos de um momento decisivo. As peças do dominó estavam alinhadas. Bastava agora o toque final para iniciar a queda. O dia amanheceu com uma notícia que agitou o mercado financeiro. O jornal mais importante de São Paulo publicou uma matéria sobre possíveis irregularidades na fusão que Ricardo estava organizando. A reportagem, assinada por Carlos, não mencionava nomes, mas apresentava detalhes específicos que faziam as sobrancelhas de quem conhecia o caso se erguerem. É apenas a ponta do iceberg, José comentou, lendo o jornal em sua banca. Observe como as pessoas reagem. Miguel não precisou esperar muito para ver o que ele queria dizer. Durante toda a manhã, executivos passavam pela banca conversando em tons preocupados. Telefones tocavam incessantemente e o nervosismo era palpável no ar. Senhor José. Sandra apareceu no meio da manhã, mais agitada que o normal. O Sr. Mendes, ele está perguntando sobre o senhor. José manteve sua calma característica. Mesmo, e por que seria? Ele mostrou sua foto para alguns executivos. Uma foto antiga, de quando... Ela hesitou, claramente conectando pontos em sua mente.
O senhor não é apenas um vendedor de frutas, é? Dona Sandra, José respondeu suavemente. Às vezes, as pessoas são muito mais do que aparentam. A senhora deve saber disso melhor que ninguém, não? O comentário atingiu o alvo. Sandra, que há anos era mais que uma simples secretária, era a guardiã de muitos segredos corporativos, assentiu lentamente. Ele está nervoso, ela revelou em voz baixa. Nunca o vi assim. Esta manhã, quando leu o jornal, nunca vi ele perder o controle daquele jeito. Enquanto Sandra se afastava, Clara Mendes surgiu na banca. Seu rosto normalmente composto mostrava sinais de tensão. Ricardo está destruindo documentos, ela informou sem preâmbulos. Passou a noite inteira no escritório em casa. Mas tem algo estranho. Ele parece estar procurando algo específico. A pasta marrom, Miguel adivinhou. Ele deve ter percebido que perdeu aquele recibo. José assentiu, fazendo uma anotação em seu caderno. E agora ele sabe que não está mais no controle da situação. Clara, você precisa ser mais cuidadosa que nunca. Ricardo não pode suspeitar que você está envolvida. O dia avançou com uma tensão crescente. O telefone de Miguel, um pré-pago comprado especialmente para seu encontro com Ricardo, tocou várias vezes. Eram chamadas de seu ex-sócio, cada vez mais insistentes. Ele está tentando entender de onde veio o golpe, José explicou. Sua visita ao escritório, os documentos misteriosos, a reportagem no jornal. Ricardo sabe que está tudo conectado, mas não consegue ver o quadro completo. À tarde, outro desenvolvimento crucial. Carlos, o jornalista, passou pela banca com um sorriso satisfeito. Vocês não vão acreditar nas ligações que recebi. Hoje, ele comentou escolhendo algumas frutas. Parece que aquela história sobre a fusão abriu uma caixa de Pandora. Tenho executivos querendo falar, funcionários oferecendo documentos. As pessoas costumam se proteger quando sentem que o barco está afundando, José observou casualmente. Exato, Carlos concordou, seus olhos brilhando com a empolgação de um grande furo jornalístico. E sabe o que é mais interessante? Alguns desses documentos datam de 5 anos atrás. Época em que houve aquele outro escândalo, lembra? O do executivo que desapareceu. José apenas sorriu, aquele sorriso enigmático que Miguel havia aprendido a interpretar como sinal de que tudo estava indo conforme o planejado. No fim do dia, Sandra apareceu uma última vez. Seu rosto estava pálido, suas mãos tremiam levemente. Senhor José, Senhor Oliveira, ela corrigiu em voz baixa. Acho que entendi tudo agora. Os documentos que o senhor me mostrou, as assinaturas duplicadas da senhora Mendes, os registros antigos, era tudo parte de um plano maior, não era? A verdade tem um jeito interessante de vir à tona, dona Sandra, José respondeu. Mesmo quando tentam enterrá-la sob pilhas de papéis e mentiras. Sandra respirou fundo, como se tomasse uma decisão difícil. Tenho mais documentos, coisas que guardei ao longo dos anos por precaução. Nunca soube exatamente o que significavam, mas agora você sabe que está do lado certo da história. José completou gentilmente. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Miguel observava o movimento da cidade com outros olhos. Em algum lugar, em seu escritório, no alto de um prédio espelhado, Ricardo estava sentindo seu império desmoronar, peça por peça. É fascinante, Miguel comentou para José, enquanto fechavam a banca, como algo aparentemente tão pequeno, uma banca de frutas, pode se tornar o centro de algo tão grande. José guardou seu caderno com um sorriso satisfeito. É porque as pessoas sempre subestimam o poder da verdade, Miguel. Elas acham que podem controlá-la, escondê-la, manipulá-la. Mas a verdade é como água. Sempre encontra um caminho para vir à tona. A manhã que mudaria tudo começou com uma chuva fina sobre São Paulo. Miguel e José observavam a movimentação da cidade sob a proteção da lona de sua banca, aguardando o momento que sabiam que viria. Não precisaram esperar muito. Pouco depois das 9 horas, um carro executivo estacionou bruscamente próximo à banca. Ricardo saiu dele como uma tempestade, seu rosto normalmente composto agora marcado por olheiras profundas e uma expressão de fúria contida. Acabou a farsa, ele declarou aproximando-se de José. Sei exatamente quem você é, Oliveira.
e sei que está por trás de tudo isso. José continuou organizando suas frutas calmamente. Bom dia, Sr. Mendes. As mangas estão particularmente doces hoje. Gostaria de experimentar? Pare com isso. Ricardo explodiu, atraindo a atenção dos transeuntes. Você e Miguel, vocês armaram tudo isso, não foi? A reportagem, os documentos vazados, as perguntas do conselho. É interessante, José respondeu, ainda mantendo sua calma, como você imediatamente assume que há uma conspiração. Talvez a verdade seja mais simples. Talvez suas próprias ações estejam finalmente alcançando você. Miguel observava a cena com uma mistura de fascínio e apreensão. Ricardo, sempre tão controlado, agora parecia à beira de um colapso. Você não entende, Ricardo baixou a voz, olhando nervosamente ao redor. Não é só sobre mim. Há pessoas poderosas envolvidas, interesses maiores. Ah, eu entendo perfeitamente. José interrompeu pela primeira vez, abandonando sua postura de simples vendedor. Entendo porque enfrentei essas mesmas pessoas há 5 anos. A diferença, Ricardo, é que desta vez não estou sozinho. Como? Que, por um sinal combinado, vários carros pararam próximos à banca. De um deles saiu Carlos, o jornalista, acompanhado por uma equipe de reportagem. De outro, emergiram executivos que Miguel reconheceu como membros do conselho. E do terceiro, para completo choque de Ricardo, saiu Clara. O que é isso? Ricardo gaguejou, seu rosto empalidecendo. Isso, José respondeu calmamente. É o momento em que a verdade finalmente vem à tona. Clara? Clara se aproximou segurando uma pasta. A mesma pasta marrom que Ricardo tanto protegia. Sinto muito, Ricardo, mas não podia mais ser cúmplice disso tudo. Você... Ricardo se voltou para ela, incrédulo. Você me traiu? Não, Ricardo, Clara respondeu firmemente. Você traiu a si mesmo. Traiu tudo o que dizíamos defender. E pior, usou meu nome, minha assinatura para suas fraudes. Os membros do conselho se aproximaram, seus rostos graves. Um deles, o mais velho, tomou a palavra. Sr. Mendes, em luz das evidências que recebemos e da matéria publicada hoje, o conselho convocou uma reunião extraordinária. Sua presença é requerida. Ricardo olhou em volta, como um animal acuado. Seus olhos pousaram em Miguel, que até então observava tudo em silêncio. Você, ele apontou acusadoramente. Aquela sua visita ao escritório era parte do plano. Aprendi com o melhor, Ricardo. Miguel respondeu calmamente. Você me ensinou que às vezes precisamos perder tudo para enxergar o que realmente importa. José deu um passo à frente, seu caderno em mãos. Sr. Mendes, durante 5 anos, coletei cada pedaço de evidência, cada documento, cada prova do que você e seus associados fizeram. Não apenas comigo ou com Miguel, mas com dezenas de outras pessoas. Você não tem ideia do que está fazendo, Ricardo ameaçou, mas sua voz já havia perdido a força. Pelo contrário, José sorriu serenamente. Pela primeira vez em muito tempo, todos aqui sabem exatamente o que estão fazendo. Carlos se aproximou com seu microfone. Câmeras começaram a piscar e Ricardo finalmente pareceu compreender a extensão de sua derrota. Seu império, construído sobre mentiras e traições, estava prestes a desmoronar sob o peso da verdade. Vamos, Ricardo, Clara chamou suavemente. É hora de enfrentar as consequências. Enquanto Ricardo era conduzido ao carro que o levaria à reunião do conselho, José e Miguel trocaram um olhar de compreensão. Não havia necessidade de palavras. Ambos sabiam que aquele momento representava não apenas o fim de uma era de mentiras, mas também o início de algo novo. A chuva havia parado, e um raio de sol atravessava as nuvens, iluminando a banca de frutas que havia se tornado o improvável cenário de uma das maiores revelações do mundo corporativo brasileiro. José calmamente voltou a organizar suas mangas, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Sabe, ele comentou para Miguel, acho que hoje as frutas estão especialmente doces. 3 meses se passaram desde o dia em que a verdade veio à tona na pequena banca de frutas. A história de Ricardo Mendes e seu esquema de fraudes ocupou as manchetes por semanas, desencadeando uma série de investigações que revelaram uma rede de corrupção muito maior do que qualquer um imaginava. Numa manhã ensolarada, Miguel
Ajustava a gravata em frente ao espelho de seu novo escritório, menor e mais modesto que o anterior, mas desta vez construído sobre bases sólidas. A reportagem emoldurada na parede contava a história de sua redenção, não como uma vítima, mas como alguém que escolheu se levantar e lutar pela verdade. Ainda se acostumando com a gravata de novo, a voz familiar de José o surpreendeu. À porta. Algumas coisas nunca mudam. Miguel sorriu, observando seu amigo. José continuava com sua aparência simples, mas algo em sua postura havia mudado. O peso do segredo que carregara por tanto tempo finalmente havia sido levantado. A banca de frutas sente sua falta, José comentou sentando-se confortavelmente. Embora eu tenha que admitir que você nunca foi muito bom em escolher mangas maduras. Ambos riram, relembrando os dias que haviam compartilhado nas ruas. A banca continuava lá, agora administrada por pessoas que José havia ajudado ao longo dos anos, sua forma de garantir que aquele ponto de observação estratégico continuasse servindo a um propósito maior. Como está Clara? Miguel perguntou, sentando-se à sua mesa. Adaptando-se, José respondeu. Não é fácil reconstruir sua vida depois de descobrir que foi usada por tanto tempo. Mas ela é forte. Está usando sua experiência para ajudar outras pessoas a identificarem sinais de fraude corporativa. Miguel assentiu, pensativo. Clara havia se tornado uma aliada importante na luta por mais transparência no mundo corporativo. Sua coragem em enfrentar Ricardo havia inspirado outros a virem à frente com suas próprias histórias. E o novo projeto? José perguntou, referindo-se à consultoria de ética empresarial que Miguel havia fundado. Crescendo mais rápido do que esperávamos, Miguel respondeu, um brilho de satisfação em seus olhos. Parece que depois de todo o escândalo, as empresas finalmente entenderam a importância de ter práticas verdadeiramente éticas, não apenas para aparecer bem na foto. José sorriu. Aquele sorriso que Miguel havia aprendido a associar com sabedoria duramente conquistada. Sabe o que é irônico? Ricardo sempre se gabou de seu talento para identificar oportunidades, mas no final, foi sua própria ganância que criou a maior oportunidade, a chance de mudar o sistema por dentro. Por falar em Ricardo, Miguel comentou, soube que ele está colaborando com as investigações? Quando o castelo de cartas começa a desmoronar, as pessoas tendem a procurar uma saída, José respondeu. Mas dessa vez a verdade não pode ser enterrada. Há muitas pessoas vigilantes agora. Pessoas que aprenderam a importância de questionar, de verificar, de não aceitar a primeira explicação conveniente. Um funcionário interrompeu a conversa, trazendo a agenda do dia. Miguel tinha uma palestra para empresários em 1 hora. Sua história havia se tornado um poderoso exemplo de como a integridade, mesmo quando testada nos momentos mais difíceis, sempre encontra seu caminho. Ainda me pergunto, Miguel confessou enquanto se preparavam para sair, se tudo teria sido diferente se eu tivesse prestado mais atenção aos sinais quando estava no topo, se tivesse questionado mais, investigado mais. O importante não é o que poderíamos ter feito, José respondeu, levantando-se. É o que escolhemos fazer quando a verdade finalmente nos encontra. E você, Miguel, escolheu o caminho mais difícil, o caminho certo. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, Miguel refletiu sobre como sua vida havia mudado. A queda que parecia ter destruído tudo havia, na verdade, aberto caminho para algo muito mais significativo. Não era mais sobre poder ou status, era sobre propósito. Sabe do que mais sinto falta? José comentou casualmente enquanto esperavam o elevador. Do café da manhã na banca. Havia algo especial em começar o dia vendo a cidade acordar, observando as pessoas em suas rotinas, sabendo que cada pequeno momento poderia fazer a diferença. Miguel sorriu, entendendo perfeitamente. Que tal passarmos lá amanhã? Ainda não encontrei ninguém que faça um café tão bom quanto o seu. Combinado, José respondeu, aquele brilho familiar em seus olhos. Afinal, algumas das melhores histórias começam em lugares inesperados, não é mesmo? O elevador chegou e, enquanto desciam, Miguel pensou em como uma simples banca de frutas havia se tornado o cenário de uma das maiores transformações em sua vida.
Não apenas sua transformação pessoal, mas uma mudança que havia tocado tantas outras vidas. Lá fora, São Paulo pulsava com sua energia característica. Em algum lugar, outras histórias estavam se desenrolando, outras verdades esperando para virem à tona. E graças a pessoas como José e Miguel, havia agora mais olhos atentos, mais vozes dispostas a falar, mais ouvidos prontos para escutar. A verdade, como José sempre dizia, tinha mesmo um jeito próprio de encontrar seu caminho. Às vezes, ela precisava apenas de um pequeno empurrão e talvez de algumas frutas frescas para acompanhar.